me aproximei do meu próprio ato, da minha própria realização, da minha própria natureza, e me aproximei também do ato puro. Ou seja, essa harmonia que produz uma paz interior, e que os gregos chamaram lá atrás de eudaimonia, né? Os medievais denominaram beatitude. Mas ó, vejam, é uma beatitude dupla, uma beatitude duplex, porque é consequência da minha aproximação do meu próprio ato e é consequência da aproximação indireta da minha realidade com a realidade divina do ato puro. Ora. Existem qualidades que são, digamos, inerentes ao comportamento moral, que qualidades estas que ajudam, permitem esse movimento de realização da natureza humana pelo comportamento moral. Essas qualidades se chamam virtudes. Eis aí. E quais são as virtudes? As virtudes podem ser divididas. Por exemplo, as virtudes intelectuais são 4. A ciência, o intelecto, a sapiência e a prudência. Sofrosine, como diziam os gregos. As virtudes morais são 3. A justiça, a temperança e a fortaleza. Vocês se lembram, há alguns minutos atrás, quando eu disse que o item da socialidade contamina todos os itens da natureza humana? Por que é que contamina? Porque não é possível eu realizar nenhum item da natureza humana fora da socialidade. A mesma coisa acontece com a justiça. Se eu desenvolvo a temperança, eu estou sendo justo. Se eu desenvolvo a fortaleza, eu estou sendo justo. Ou seja, a justiça está presente em todas as virtudes. É por isso que, juntamente com outras duas, e também com a virtude intelectual da prudência, a justiça é talvez a mais alta, a mais nobre das virtudes, não é? E constitui, ao lado de duas outras, uma virtude cardial. Uma virtude cardial. Não é isso? Bom, então, mencionamos aqui a socialidade. Então, a justiça, enquanto virtude que nos encaminha para a realização dos itens da natureza humana, terá que ser desenvolvida na socialidade. Ou seja, o meu comportamento virtuoso, ele deverá ocorrer diante do outro e com o outro. Com o outro. Bom, se eu tenho itens da natureza humana que são os mesmos do meu companheiro, do meu outro, eu preciso respeitar, no que diz respeito à realidade do outro, a possibilidade que o outro tem de realizar na natureza humana e vice-versa.
Esse quadro que eu acabei de mencionar nos leva para uma série de regras que eu tenho que seguir diante do outro e que o outro tem que seguir comigo. Ou seja, uma série de deveres e uma série de direitos. Esse conjunto que brotou da própria natureza humana chama-se direito natural. O direito natural é, pois, um ordenamento que brota e se funda na natureza humana. Ora, se ontológica e metafisicamente o direito natural se constitui desta maneira, então é óbvio que ontológica e metafisicamente há deve haver, tem que haver uma prioridade. O francês tem uma palavra ótima, uma primauté do direito natural em relação ao direito positivo. O direito positivo é que não pode se afastar do direito natural, de jeito algum. Se o direito positivo não pode se afastar do direito natural, e o direito natural é jungido, é conectado ontologicamente com a moral, como nós vimos agora há pouco, então é evidente que o direito positivo jamais poderia se afastar da moral. Nem na teoria, nem na prática. Muito menos na política. Porque se eu me afasto do direito natural, considerando os pressupostos que vimos há uns 10 minutos atrás, a minha alma entorta. Entorta. Olha que coisa maravilhosa que nos ensinou São Bernardo de Claraval. Quando eu me afasto da moral e do bem, a minha ânima recta se transforma em ânima curva. E o caminho que eu desenvolvo pelo meu comportamento se torna torto. A ideia é essa, não é uma analogia, não. É terminologia de texto medieval. A alma se percorre um iter flexuosum. Então, voltamos ao direito natural. Ele existe? Vamos deixar Cícero responder. Há uma verdadeira lei, norma racional, conforme a natureza, inscrita em todos os corações, constante e eterna. A mesma em Roma e em Atenas. Tem por Deus o autor. Não pode, por isso, ser revogada, nem pelo Senado e nem pelo povo. E o homem não a pode violar sem negar a si mesmo e a sua natureza e receber maior castigo. É uma definição lapidar de Cícero,
na sua obra De República. No Digesto, Celso escreveu também conectando o direito natural à moral, ao bem, dizendo aquilo que todos vocês conhecem: ius est ars boni et equi. O piano nas institutas, no Digesto 1, diz: viver honestamente, não prejudicar a outrem, dar a cada um o que é seu. Iuris precepta sunt ec, honeste vivere alterum non ledere, sum cuique tribuere. Em relação à realidade ainda do direito natural, vocês vão de conhecer uma peça de Sófocles, denominada Antígone. O cunhado dá um golpe de Estado. O cunhado é Creonte. Dá um golpe de Estado e toma o poder. O irmão de Antígone se rebela. E há uma batalha. E o irmão de Antígone é morto em batalha. E de acordo com a norma de direito positivo, notem bem, de direito positivo, daquela época, na Grécia Antiga, o inimigo morto em batalha não poderia ser enterrado. Mas Antígone entende que ser enterrado era um direito natural, fazia parte do direito natural. Então ela vai até onde está o corpo e enterra o irmão. O rei Creonte fica sabendo e manda os soldados desenterrarem o corpo. Isso é feito e ela enterra outra vez. E ficou nesse jogo até que ela é presa. Ela é presa e sem medo algum, diz para o rei que não se arrependia do que havia feito, porque tratava-se de uma questão de direito natural. O rei pergunta: mas você não sabia que existia uma lei que proibia o que você fez? Ela responde exatamente o seguinte: sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, aqui ela está invocando Diké, que é a justiça. Jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que o teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje. São eternas, sim,
e ninguém sabe desde quando vigoram. Tais decretos, eu que não temo poder de homem algum, posso violar, sem que por isso me venham a punir os deuses. Que vou morrer, eu bem sei, é inevitável, e morreria mesmo sem a tua proclamação. E se morrer antes do meu tempo, devo dizê-lo. Isso será para mim uma vantagem. Quem vive como eu em meio a tão lutuosas desgraças, o que perde com a morte? Assim, a sorte que me reservas é um mal que não se deve levar em conta. Muito mais grave teria sido admitir que o filho de minha mãe jazesse sem sepultura. Tudo o mais me é indiferente. Se te parece que cometi um ato de demência, talvez mais louco seja quem me acusa de loucura. Essa passagem da Antígona de Sófocles é uma maravilha, né? Então vejam, as regras e o ordenamento de direito natural são decorrentes da própria ontologia humana, da própria organização de ser do ente humano. O ente humano possui tendências naturais, ontologicamente naturais. A partir destas tendências é que emergem, brotam as regras, o próprio conteúdo do direito natural, o que implica em direitos e deveres. Exatamente o binômio exigibilidade e débito. Então, vamos dizer assim, como produto dessas tendências ontologicamente naturais, nós temos o direito à liberdade de consciência, o direito à liberdade de prática religiosa, o direito à própria vida, o direito ao casamento e à família, o direito ao celibato, o direito à educação dos filhos, o direito à tradição, o direito a adquirir os meios de vida, o direito à vocação, o direito de propriedade, o direito de asilo, o direito à livre escolha da profissão, o direito ao descanso, o direito à aposentadoria, o direito ao desenvolvimento da personalidade, o direito à igualdade, o direito de não ser discriminado, o direito de igualdade de oportunidades, o direito à locomoção, o direito à livre expressão do pensamento, o direito de averiguar a verdade, o direito à informação, o direito de participar na organização e administração da comunidade. E se desrespeitados os itens da natureza humana, o direito de resistência. Existem deveres. O dever de evitar o aborto, o dever de evitar o suicídio, o dever de evitar lesões, o dever de evitar mutilações,
o dever de respeitar os animais. Notem que, apesar de o nosso direito constitucional reconhecer no artigo 5º da Constituição Federal muitos destes direitos, tristemente eu verifico que, na prática, não são respeitados. Artigo 5º da Constituição Federal, onde aparecem os direitos individuais, que são direitos naturais, direitos humanos, são também chamados de liberdades públicas, não é? Também vamos achar isso no artigo 6º e 193 da Constituição, onde estão chamados direitos sociais. No artigo 12, os direitos referentes à nacionalidade. E nos artigos 14 até 17, que se referem aos direitos políticos. Muito bem. Mencionamos agora há pouco que toda tentativa de realização dos itens da natureza humana, na medida em que ocorre no seio da socialidade, todo o esforço implicará sempre na prática da justiça. O que é a justiça? A justiça vem definida na questão número 58 da segunda parte, né? Secundé, da Suma Teológica de Tomás de Aquino, no artigo 1, que diz: Justitia est virtus, habitus, secundum quem, aliquis constanti et perpetua voluntate, iusum unicuique tribuit. Então, veja, a justiça é uma virtude, porque é uma qualidade suprema que permite a realização dos itens da natureza humana. É uma disposição ontológica, embora necessite da vontade hercúlea, e nessa medida é considerada terminologicamente falando, é claro, um hábito. Eu falei em vontade hercúlea, ou seja, a vontade ela tem que ser treinada para que ela se transforme em constante e perpétua. E a partir do que, então, eu possa atribuir a cada outro, pelo meu comportamento, respeito aos itens da natureza humana. Notem, atribuir ao outro. É aí que tem a palavra aliquis na definição tomista. Eu não posso fazer justiça para comigo mesmo. Não existe isso. É outra coisa. Mas justiça não é não. A justiça é sempre em relação ao outro. É para o outro. Aliquis. Então, vejam que coisa interessante. Eu preciso, para me comportar com justiça, eu preciso me abrir para o outro.
preciso sair de mim mesmo. Vocês conhecem uma frase de Jean-Paul Sartre, não é um livro de filosofia propriamente, é um romance da parte de ficção em que ele, numa obra chamada A Idade da Razão, tem um personagem chamado Gerard, e esse personagem, de repente... Ah, não, eu me enganei. É outra peça, chama-se Huis Clos, Quatro Entre Paredes. São pessoas que ficam trancadas num recinto e a temperatura vai subindo. A partir de um determinado momento, esse Gerard diz assim: l'enfer sont les autres. O inferno são os outros. Essa frase é famosa. O inferno são os outros. Mas em que medida o inferno são os outros? O inferno são os outros na medida em que eu não me abro para os outros. O outro se torna o inferno na medida em que eu me fecho para o outro e me enclausuro em mim mesmo, certo? E desenvolvo uma vida afastada do outro. Embora fisicamente eu possa estar em contato, eu não ajo com justiça porque eu não me abro para o outro. Então, eu fico, como diz o francês, eu fico renfermé sur moi-même. Eu desenvolvo uma vida dentro do narcisismo. E aí eu passo a me queixar o tempo todo em relação ao outro, porque não me abro por o outro. Não é? Eu preciso me abrir para o outro, para atribuir ao outro os seus direitos, respeitando aqueles itens que dele para mim se tornam direitos, de mim para ele se tornam deveres. Agora, quando o outro rompe com a justiça natural e rompe com o direito positivo, aí nesse caso, ontologicamente ele merece ser punido. É exatamente isso que a gente lê no parágrafo 100 da filosofia de direito, do direito de Hegel, quando ele diz exatamente o seguinte. Eu vou ler no original, imediatamente eu traduzo. Die Verletzung, die dem Verbrecher widerfährt, ist nicht nur an sich gerecht, als gerecht ist sie zugleich. Sein an sich seiender Wille, ein Dasein seiner Freiheit, sein Recht. Ou seja, a pena com que se aflige o criminoso é o ser em si da sua própria vontade. Uma maneira da sua liberdade de existir, o seu direito. Muito bem. Nós estamos nesse nível de análise da justiça em que aparecem o eu e o outro. Aqui nós somos jogados para a análise dos elementos essenciais da justiça, que são 3. 2 eu já mencionei. Exigibilidade,
débito. Vai, volta. Exigibilidade e débito. E o terceiro, igualdade. Muito bem. E como é que aparecem, na prática, estes... Eu não gosto muito dessa... Quer dizer, não é bem que eu não gosto. Quando fala assim, como aparecem na prática. Eu preferiria falar como é que se manifestam fenomenicamente esses três elementos essenciais da justiça. Se manifestam nas três espécies de justiça. Quais são as três espécies de justiça? São a comutativa, a distributiva e a chamada legal, ou privada, ou particular. Muito bem. É interessante que esses elementos, exigibilidade, devido ou débito, exigibilidade, débito e a igualdade, vão variar conforme nós estejamos trabalhando com uma espécie de justiça ou outra. Ou seja, comutativa, distributiva ou legal. A igualdade, ela vai variar também. É como se existisse mais de um tipo de igualdade. Tá? Quer dizer, o devido também vai variar. Quer dizer, a noção de devido, colada esta noção com a igualdade, nós teremos várias fórmulas diferentes, conforme foi estabelecido por um grande pensador da filosofia do direito, que foi Perelman. Exatamente as seguintes: a cada qual a mesma coisa, a cada qual segundo os seus méritos, a cada qual segundo as suas obras, a cada qual segundo as suas necessidades, a cada qual segundo a sua classe ou categoria, a cada qual segundo o que a lei atribui. Ora, então vamos pensar tudo isso no seio da nossa primeira espécie de justiça mencionada, a justiça comutativa. Na justiça comutativa, a alteridade ocorre entre particulares. É particular de um lado, particular do outro. Os interesses que estarão em jogo, serão interesses também particulares. Interesses particulares. Não estamos pensando aqui, portanto, no interesse de toda uma comunidade, mas sim no interesse daquele particular que se relaciona com outro particular. Muito bem. E no que diz respeito a esse binômio exigibilidade e débito? Aqui, na análise do binômio exigibilidade e débito, há, na justiça comutativa, um rigor matematicamente, ou melhor, aritmético e matemático absoluto.
Se uma pessoa deve 17, tem que pagar 17. Não é nem 18, nem 16. Se houve um acordo de 17 para 15, então aquele 15 tornou-se rigorosamente, matematicamente, aritmeticamente, o definível em termos de exigibilidade de débito. Há uma passagem, na literatura inglesa, em Shakespeare, no Mercador de Veneza, que ilustra de uma forma incrível esse rigor aritmético-matemático do exigível e do devido na justiça comutativa. Nessa história, há um mercador chamado Bassanio, que coloca as mercadorias no navio, o navio dá a volta no Mediterrâneo, aí vende tudo e volta, ele pega o dinheiro, compra mais, etc. e tal. E ele está apaixonado por uma moça muito bonita chamada Pórcia. Mas como era costume naquele tempo, ele somente poderia namorar a Pórcia se ele depositasse uma quantia de dinheiro mais ou menos alta em mãos do pai da amada. Então ele se compromete a depositar, e começa o namoro. Mas acontece que antes que ele levasse a quantia para o pai da Pórcia, ele tem a triste notícia de que os navios haviam afundado. E aí como é que ele vai fazer? O Antônio, que é amigo dele, diz assim, vai, empresta essa quantia do comerciante judeu chamado Shylock. E ele vai emprestar. E o judeu empresta. Só que o judeu elabora um contrato dizendo, se em tal data você não me pagar essa mesma quantia, eu terei direito de cortar 1 libra da região mais próxima do seu coração. Ele fica assustado, o Antônio fala, não tem perigo não. Nós vamos conseguir. Ele pega o dinheiro, leva para o pai da Pórcia, mas logo após vem a notícia de que novos navios haviam afundado. Então ele seria condenado. Mas aí a própria Pórcia tem uma ideia. Vamos forjar um tribunal. E montam um tribunal fictício e ela se veste de juiz, põe uma barba postiça, manda uma intimação para o Shylock e no dia do fictício julgamento, ela mesma, na figura de juiz, diz assim, o senhor Shylock, pode pegar o punhal e cortar 1 libra de carne
da região mais próxima do coração, de Bassânio. E aí ele abre a camisa, e quando ela vem, ele, o Shylock, se aproxima com o facão, é aí que ela interrompe, na qualidade de juiz fictício, né? E fala, espera aí, você precisa verificar que o que está escrito no contrato é uma determinada quantia de carne, mas não de sangue. É o rigor matemático do exigível e do devido na justiça comutativa. Ele se aproxima e ela interrompe e fala exatamente o seguinte. É tão bonito esse inglês aqui que eu vou me permitir tarry a little. There is something else. This bond doth give thee here no jot of blood. The words expressly are a pound of flesh. Take then thy bond. Take thou thy pound of flesh. But in the cutting it, if thou dost shed one drop of Christian blood, thy lands and goods are, by the laws of Venice, confiscate. And to the state of Venice, therefore, prepare thee to cut off the flesh. Shed thou no blood, nor cut thou lest no more but just a pound of flesh. Nota a finura de Shakespeare. If thou cutst more or less than just a pound, be it so much as makes it light or heavy in the substance, or the division of the 20th part of one poor scruple, if the scale do turn, but in the estimation of a hair, thou diest, and all thy goods are confiscated. Vocês perceberam a determinabilidade aritmética, matemática, rigorosa do exigível e do devido na justiça comutativa? E no que diz respeito à extensão deste devido, nós temos o seguinte: a justiça comutativa protege a dignidade moral, a integridade física, o trabalho, as obras materiais e intelectuais, direito autoral, os bens que se adquirem legitimamente. Agora, devemos levar em consideração o seguinte, que a justiça comutativa deve ser pensada tendo em vista o equilíbrio com as outras espécies de justiça.
Porque a exagerada preponderância da justiça comutativa nos levaria a um individualismo meio doido, o que, sob o ponto de vista político e econômico, fundamentaria um capitalismo selvagem. Quer dizer, esqueceríamos completamente das exigências da natureza humana e quem ditaria as normas, se é que isso já não acontece, seria aquilo que se chama um mercado. Calma. Há um grande comentador da política de Aristóteles, chamado De Fourny, que escreve exatamente isto. Vamos dizer assim, Aristóteles diz: quando a economia gira tendo em vista única e tão somente interesses individuais, estabelecendo-se uma preponderância exagerada da justiça comutativa sobre as outras, nós temos um vício aí que ele chamava de crematística. Então, este comentador, De Fourny, numa obra chamada Études sur la politique d'Aristote, ele escreve o seguinte: c'est cette espèce de vente qui tombe sous le coup de la condamnation qu'Aristote a portée contre la crématistique. L'acquisition crématistique a pour but la monnaie. Elle vise à l'accroissement de son possédé. C'est un art sans limite. C'est un art imoral. Aí é que está. Então, a justiça comutativa é ótima, mas ela tem que ser pensada tendo em vista um equilíbrio a partir de outras espécies de justiça. A segunda qual é? É a distributiva. A justiça distributiva na justiça distributiva, a alteridade aparece da seguinte maneira: quem deve é um gênero. E o ou seja, o destinatário da justiça distributiva, é uma espécie deste gênero. Por exemplo, o Estado e cada cidadão. Uma indústria, uma empresa e cada funcionário ou operário desta empresa. E assim por diante. Uma universidade e cada um dos alunos. Muito bem. O fim almejado pela justiça distributiva, ou seja, o devido, é diferente daquele que apareceu na comutativa. Porque os interesses que apareceram na comutativa eram interesses de natureza particular. Aqui não. O fim é o bem comum. É o bem comum. E a igualdade na justiça distributiva é uma igualdade que não será aritmética e matemática como aquela que apareceu na comutativa. É uma igualdade geométrica, proporcional ou relativa. É exatamente isso que nos diz Aristóteles na sua obra Ética a Nicômaco. Se os sujeitos não são iguais, não receberão coisas iguais. Daqui as disputas e os processos, quando nas distribuições iguais, recebem coisas desiguais. Ou os desiguais, coisas iguais. Isso, além de mais, é manifesto de acordo com o princípio que ordena
atender aos merecimentos. Desse mesmo filósofo Aristóteles, já noutra obra, A Política, ele repete dizendo: mas há duas espécies de igualdade, a quantitativa e a qualitativa. Entendo por igualdade quantitativa a igualdade em número e dimensão, e por igualdade qualitativa a igualdade proporcional. Por exemplo, numericamente 3 excede 2 e 2 excede 1 por um número igual. Mas proporcionalmente 4 excede 2 e 2 excede 1 em proporção igual. Pois 2 e 1 são partes iguais de 4 e 2, sendo ambos a metade. Então, a noção de igualdade geométrica da justiça distributiva leva em consideração o mérito dos destinatários dos bens a serem quinhoados. Há um comentador chamado Eduardo Garcia Maynez, numa obra chamada Doutrina Aristotélica de la Justicia, em que ele diz exatamente isso. Las disputas y los procesos surgen cuando los iguales reciben cosas desiguales o los desiguales cosas iguales. Los iguales deben ser objeto de un trato igual y los desiguales de un trato diferente, pero proporcionado a su desigualdade. E para terminar essa ideia, vamos nos lembrar daquilo que falou Rui Barbosa na famosa oração aos moços, não é? Em uma determinada parte ele diz: a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualdade aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Muito bem. Mas aqui tem um perigo. Vamos nos lembrar aqui de Jean-Jacques Rousseau, numa obra chamada Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. A noção de tratar igualmente a iguais e desigualmente a desiguais, ela só pode legitimamente funcionar depois que forem atendidos os itens da natureza humana, o que proporciona aquilo que a gente chama de dignidade humana. Porque se não forem atendidos os itens da natureza humana, as desigualdades que surgem não serão desigualdades naturais. Então é perigoso. Precisamos atentar a essa observação. Assim como eu mencionei em comentário a comutativa, que o excesso da comutativa levaria a um capitalismo selvagem, por exemplo, aqui na distributiva o excesso nos levaria à noção de ditadura. Chegamos, então, à última espécie de justiça, que é chamada de justiça
legal. Alguns também chamam de justiça privada ou particular, porque aqui nesse tipo de justiça, quem deve é um particular. E o destinatário dessa justiça é o gênero. Por exemplo, aqui, quem deve é o cidadão. Oi? Quem deve é o cidadão. E o destinatário, por exemplo, é o Estado. Quem deve é o operário, é o funcionário. E o destinatário é a empresa como um todo. E assim por diante. O devido, ou seja, a finalidade desse tipo de justiça, é o mesmo que aquele que apareceu na distributiva, mas por caminho diferente. Ou seja, o devido é o bem comum. Não é? Ou seja, esse tipo de justiça, chamado de justiça legal, implica na ordenação do comportamento individual para a realização do bem comum. Como os indivíduos que devem se comportar, ordenando o seu comportamento para esse desiderato que é o bem comum, esses indivíduos são diferentes, então há uma relatividade de exigência de cada comportamento individual dirigido ao bem comum. Logo, a, a, a noção de igualdade que vige na justiça legal ou particular é a igualdade também relativa, geométrica ou proporcional. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a doutora Tânia, digna presidente do capítulo São Paulo, e ao doutor Vander Andrade e a todos, ao doutor Vitor Munhoz e todos os participantes dessa nossa, eu prefiro chamar de conversa, né? Prefiro chamar de conversa, e desde já pedindo desculpas pelo tanto de paciência que vocês precisaram para me aturar até aqui. E termino com uma frase que eu gosto muito. Justitia sine misericorditer impossibilia est. A justiça sem misericórdia ou sem compaixão é impossível. Muito obrigado. Professor San Girardi, nós agradecemos mais uma vez a generosidade do compartilhamento do seu conhecimento. Somos gratos por ter nos enriquecido nesta tarde e eu aproveito também para enaltecer a colaboração do Vitor Munhoz, que, como devem ter aqui percebido no chat, ele disponibilizou inclusive o acesso à obra de Sófocles, para que todos, querendo, possam ter inclusive a leitura do inteiro teor. Uma boa tarde a todos, até a próxima oportunidade de auferir tantos conhecimentos. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.